Vamos fazer essa questão da UERJ de 2020. Ele diz que um ponto P, que está inicialmente sobre o ponto A, vai dar uma volta no cone. Vai dar uma volta e vai retornar ao ponto A. Ele pede o comprimento da menor trajetória possível de ser descrita pelo ponto P. Vou desenhar uma outra aqui, ó, só para ilustrar. Ele poderia vir aqui para cima, tá vendo? Depois retornar ao ponto A. Será que essa trajetória azul é menor? É a menor de todas? Ou será que a preta é menor? Fica difícil de avaliar isso em cima do cone. Fica difícil de fazer essa conta, de comparar. Como que a gente costuma fazer? Geralmente, quando você tem que analisar a menor trajetória em cima de um sólido, a gente tenta planificar o sólido e analisar em cima da planificação. Não é à toa que ele deu essa dica aqui, ó. Com a planificação da superfície lateral do cone, é possível calcular o menor comprimento. Então, ele já te deu essa dica. Não precisaria dar, mas ele acabou dando a dica. Então, vamos lá. Aqui tem um cone, beleza? Geratriz mede 60, o raio da base mede 10. E aqui tem o ponto A. Como é que a gente vai planificar esse cone? A gente vai fazer um corte. Eu vou cortar exatamente aqui nessa geratriz, em cima do ponto A mesmo. Passo uma tesoura aqui cortando. E abro esse cone. Quando eu fizer isso, eu vou obter aqui a planificação do cone. Aqui é a planificação só da parte lateral, né? Não tem a base aqui. A gente não vai usar a base. Mas a planificação completa ficaria com uma circunferência aqui embaixo. Beleza? Um círculo aqui. Então, essa é a planificação completa do cone. Repare que aqui é o A e aqui é o A também. Por que isso? Porque eu cortei justamente aqui. Então, esse ponto, quando eu for fechar essa planificação para retornar ao cone, vai encontrar, o branquinho, esse ponto vai encontrar exatamente esse, quando eu for fechar a planificação e vai gerar esse ponto A aqui do sólido. Então, beleza. Então, o que ele quer? Ele está aqui, nesse ponto A, e quer ir para o outro. Ele quer retornar ao ponto A, né? Seria esse outro extremo aqui. Quais são as trajetórias possíveis? Uma trajetória é essa. Então, ao invés de analisar ali em cima da figura, estou analisando aqui na planificação. Será que essa é a menor trajetória? Aí que tá. A gente sabe que no plano, a menor trajetória entre dois pontos é um segmento de reta. Então, aqui, nesse plano, está planificado o cone. Com certeza, a menor trajetória é representada por esse segmento. Esse branquinho. E ele possivelmente vou conseguir calcular, né? Talvez explorar triângulos aqui, a gente vai ver ainda. Mas quando eu fechar o cone, esse branquinho vai ser equivalente, vai representar uma trajetória circular aqui, ou curva, melhor dizendo. E essa vai ser a trajetória pedida por ele. Essa vai ser a menor trajetória. Aqui fica difícil calcular, mas aqui fica mais fácil. Com certeza esse branquinho é menor do que o azul, porque é um segmento de reta. Então vamos tentar calcular ele. Deixa eu apagar esse azul porque a gente não vai usar. Ok, quais os dados que eu tenho? Eu tenho que a geratriz mede 60. A geratriz, depois que eu planifico o cone, vira o raio desse setor circular. Beleza? Quanto é que vale esse arco aqui? O comprimento desse arco. É justamente o comprimento da circunferência. Quando eu fechar o cone, esse arco vai abraçar essa circunferência aqui, ó, da base, perfeitamente. Então, o comprimento dele é o comprimento da circunferência, é o perímetro da circunferência da base. Então, 2πr. Qual é o raio da circunferência da base? 10. É 20π. Ok, então já tem isso aqui. Como é que eu consigo... Qual é a minha estratégia? O que eu estou pensando para conseguir calcular esse comprimento aqui D? Eu estou pensando inicialmente numa lei dos cossenos, porque se eu conseguir achar esse ângulo, eu mato a questão. Se for um ângulo conhecido, né, tem que torcer para ser um ângulo conhecido, e para fazer uma lei dos cossenos. Como é que eu acho esse ângulo? Se eu tenho aqui uma circunferência, tem um raio, ou um setor circular, por exemplo, tem um raio, tem um arco, o jeito mais fácil de achar o ângulo é calcular ele em radianos mesmo. O ângulo em radianos é a razão entre o comprimento do arco sobre o raio da circunferência. Então, nesse caso, seria 20π sobre o raio, que é 60.
sobre 3 radianos. Ou 60 graus. Beleza? Então eu posso fazer ele dos cossenos, mas acabou que não vai precisar. O 60 é tão redondinho que vai me facilitar aqui. Por quê? Porque é um triângulo isósceles e o ângulo do vértice do triângulo isósceles é 60. Então, no fundo, é um triângulo equilátero. Os ângulos da base são iguais. Poderia fazer ele de cossenos, não tem problema, mas eu identifiquei que é um triângulo isósceles. Mas como o ângulo do vértice é 60 graus, os da base faltam 120, 60 para cada um, então deu equilátero. Então, portanto, logo D, que é o que eu quero, é igual a 60. Unidade de centímetros. Moral da história, a gente precisou focar então o quê? Na planificação.